E aí, tudo bem? Muito obrigado por se conectar com mais uma aula de legislação tributária. Para me acompanhar no Instagram, @prof.alanmartins. E aí, nós temos aqui o tema da nossa aula de hoje, o processo administrativo tributário, o PAT paulista, regido pela Lei nº 10.705/2000, que é a lei que vamos estudar na aula de hoje. Então, vamos estudar aí, seguindo os artigos, na ordem certinha da lei, os pontos essenciais para a sua prova. Vamos tentar fechar todas as portas do examinador para que você tenha aquele desempenho em matéria de processo administrativo tributário do Estado de São Paulo. Então, vem comigo aqui na telinha. O artigo 1º é um artigo que vai dizer qual é o objeto dessa lei. Então, veja que o processo administrativo tributário, ele rege o processo em caso de lançamento de ofício, basicamente por meio de auto de infração. Teve auto de infração, tem a possibilidade de haver o processo administrativo tributário a partir da impugnação do contribuinte, da instauração do contencioso, do contraditório. Você vai ouvir muito falar o termo o contencioso administrativo tributário. Qual que então que é a finalidade? A finalidade desse processo é solucionar litígios relativos aos tributos estaduais e penalidades. Mas sempre nós teremos em discussão um auto de infração ou um auto de infração e imposição de multa, porque é o lançamento de ofício do tributo e da penalidade pecuniária que pode ser objeto do processo administrativo tributário no Estado de São Paulo. Agora, atenção, isso aqui é muito importante, pode aparecer em prova. Isenção, imunidade, restituição, tá? Tudo isso aqui, quaisquer outros assuntos que não seja lançamento de ofício, não fazem parte da Lei 13.457, ela não trata desses outros assuntos. Esses outros assuntos são regidos por procedimentos próprios ou segue até o procedimento geral lá do regulamento do ICMS. Então, você não vai encontrar esses assuntos, essas questões, esses procedimentos dentro do processo administrativo tributário de sua lei. Aqui, lançamento de ofício, auto de infração, impugnação, recursos, é o que se discute, é o contribuinte se contrapondo ao lançamento. Tudo bem? Certinho? Ótimo. O processo administrativo tributário em São Paulo é regido por princípios, lá no artigo 2º. E você vai ver que esses princípios, alguns deles são princípios, ou a maioria, princípios gerais, que você já está acostumado a estudar no direito administrativo ou no processo administrativo geral. Então, olha só, você vai encontrar aqui princípio da publicidade, que é um princípio geral lá do LIMP, né? Os princípios administrativos expressos no artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, aqui eu tenho o P do LIMP. Economia. Aqui entra em voga o custo-benefício, tá? Então, o processo administrativo tributário vai levar em conta o custo-benefício. Atingir a sua finalidade com o menor custo possível para a administração tributária e para o contribuinte. A economia também leva em consideração a economia processual, o mínimo de atos processuais possível para que se chegue ao fim do processo. Lógico que a economia tem muito a ver com a celeridade, a agilidade do processo, tá? Celeridade, agilidade.
processo vai se tornar mais ágil se eu tenho uma simplicidade de procedimentos, se eu tenho um formalismo moderado, ou seja, forma só quando a lei exige, a gente vai falar de forma um pouco adiante. Outro princípio importantíssimo, as decisões têm que ser fundamentadas, então tem que ter seus fundamentos de fato e de direito, ou fundamentos jurídicos. Aqui eu estou falando do princípio da motivação. As decisões administrativas têm que ser motivadas e no processo administrativo do Estado de São Paulo não é diferente. Esses dois aqui são princípios importantíssimos de qualquer processo: contraditório e ampla defesa. Então vamos começar aqui, né, com a ampla defesa. Todos os meios de defesa em face da acusação fiscal têm que ser garantidos dentro daqueles meios de defesa legalmente previstos e moralmente legítimos, têm que ser garantidos ao contribuinte, ao autuado, ao sujeito passivo, que pode ser o contribuinte ou o responsável tributário. Então, tem um auto de infração de ICMS. Então, o contribuinte tem que ter direito de juntar todos os documentos, todas as provas, fazer todas as alegações. Outro detalhe, isso também do lado do fisco. O fisco, né, ele também pode juntar toda a documentação, todas as provas. Mas é claro que a defesa ampla é do contribuinte, porque ele é o acusado dentro do processo administrativo tributário. Agora, contraditório, aí já é mais um princípio de ambas as partes. Por quê? O que é o contraditório? Pelo contraditório, sempre que uma parte se manifesta, apresenta provas, tudo que ela fala dentro do processo, qualquer petição, impugnação, recurso, garante-se a parte contrária se manifestar, produzir provas em contrário. Isso é o contraditório. O contraditório é garantido dentro do processo administrativo tributário. Esses princípios aqui são princípios mais éticos: boa-fé, cooperação, lealdade processual, lá do parágrafo 1º. Processo até em homenagem à celeridade, né, à economia processual, tem prazo para as coisas acontecerem, para as decisões administrativas serem tomadas dentro do processo administrativo tributário paulista. Então, eu tenho regras no artigo 2º, mais precisamente no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, tá? Que confere um prazo de até 360 dias para as decisões administrativas. Só que esses 360 dias tem sempre um termo inicial. E não é 360 dias geral, é 360 dias para cada momento em que o processo vai para a decisão da autoridade de julgamento ou do Tribunal de Impostos e Taxas, em que eu tenho um colegiado de julgamento. Então, observe aqui que eu vou fazer uma linha do tempo até para te ajudar a compreender isso bem e direitinho. E nessa linha do tempo, você vai ver o seguinte: eu tenho lá sempre um termo inicial, tá? Então aqui eu vou ter, ó, vou pôr de amarelinho o que é esse termo inicial. O termo inicial é o que eu vou pintar de amarelo, por isso eu estou pondo de amarelo. Ó, é o protocolo de uma petição que fica submetida à decisão da autoridade. Uma impugnação, que é a defesa, né? A defesa, que usa impugnações defesa, é a mesma coisa. Ou quando um recurso é apresentado. Todos esses atos processuais que ficam a cargo das partes, ou seja, do autuado ou do fisco, que, por exemplo, pode interpor um recurso, a exemplo de um recurso especial, instauram um prazo para a atuação da autoridade administrativa para ela decidir, para ela tomar uma decisão, para ela julgar. A partir do momento que eu tenho um desses atos, eu vou ter um prazo para a decisão que tem que ocorrer
Opa, vamos fazer diferente aqui, ó. Vou pôr aqui 360 dias. Esse é o prazo para decisão. A decisão tem que acontecer dentro desse prazo. Mas vamos imaginar, aí eu entro no parágrafo 2º do artigo 2º, que a autoridade de julgamento determina uma diligência. Que diligência? Por que serve diligência? Para verificar algo. Por exemplo, pede uma diligência para que o fiscal que autuou solicite um documento, faça uma verificação, uma vistoria, ou apresente um cálculo que não ficou claro. Diligência pode ter várias, pode ser uma solicitação de documento para uma autoridade da Secretaria da Fazenda ou até uma autoridade externa. Sempre que eu tiver uma diligência, esse prazo de 360 dias ficará suspenso. Então veja aqui, a partir do momento que aconteceu uma diligência, eu vou colocar de outra cor aqui para facilitar a sua compreensão. Vamos imaginar que aqui houve uma determinação de uma diligência. A partir do momento em que se dá a diligência, eu tenho a suspensão, ela implica na suspensão do prazo. Vamos imaginar que essa diligência aqui ocorreu quando eu estava com 150 dias de prazo, tá? Então aqui era no dia 150. A partir do momento que isso ocorreu, eu paraliso a contagem. Esquece disso aqui. Ficou suspenso. Vamos imaginar que ficou suspenso até aqui. Suspensão, tá? Por quê? Por conta da diligência. Quando a diligência é concluída, eu começo a contar os dias para os 360. Não tinha corrido 150? Então estava faltando 210 dias restantes. Perfeito? Ficou claro isso para você? Excelente, excelente. Bom, segue aqui comigo. Ainda sobre o processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, eu fiz aqui, sobre essa questão, um esqueminha para ficar mais claro para você, nessa questão do prazo de 360 dias da diligência. Então, eu tenho um protocolo de petição, de impugnação, de defesa, de recurso. A partir desse protocolo, eu tenho um prazo de 360 dias para decisão. Se tiver diligência, suspensão do prazo. E depois volta a correr quando concluída a diligência. O artigo 3º e o artigo 4º, eles vão tratar da forma dos atos processuais. Então, ali a gente começa a tratar das formalidades para a prática dos atos processuais. E aí você vai observar o seguinte, eu já até adiantei isso. Com relação à forma, no PAT paulista, não há exigência de forma específica. Mas aí vem uma ressalva. Salvo previsão legal. É por isso que eu digo que aqui a gente tem um formalismo moderado. Se a lei exigir formalidade, eu tenho que seguir. Por exemplo, eu tenho formalidade para as comunicações em meio eletrônico. Essas formalidades têm que ser seguidas, porque aí tem forma. Quando eu não tenho formalidade, aí não tem rigor formal. O processo vai ocorrer da forma que tiver que ser. Então, por exemplo, não tem uma regra, ó, tem que ser no papel timbrado da empresa ou do advogado o recurso. Ah, o recurso, né, ele tem que ter, tem que ter lá no recurso especial a indicação do paradigma. Ah, então aí é uma forma que eu tenho que seguir. O recurso ordinário,
O recurso voluntário são recursos que eu tenho que dirigir para a autoridade correta. Segue essa forma. Mas não tem uma formalidade de, por exemplo, um formulário como que tem que ser o recurso. Tem que uns requisitos mínimos. Aqueles requisitos formais eu tenho que seguir. O que não está ali, eu não preciso seguir. Então eu tenho liberdade para elaborar esse recurso usando as melhores técnicas jurídicas de argumentação, etc. Tudo bem? O processo também tem uma regra sobre o lugar. E aí é uma questão clássica. O lugar, como regra, é a sede da repartição pública e o momento é o expediente normal. Então, isso é uma regra que está prevista. Local da repartição pública, expediente normal. Na prática, essa regra hoje ela é praticamente abandonada. Por quê? Porque uma das exceções que eu vou apresentar, você vai ver que é o meio pelo qual os processos administrativos tributários hoje correm, que é o meio eletrônico. Então, na prova é cobrada a lei. E aí eu tenho que saber responder de acordo com a lei, não de acordo com a prática. Principalmente se você vem do meio da advocacia, da contabilidade, da empresa, você já viu tramitar um processo todo em meio eletrônico, na hora da prova você corre o risco de dizer que a regra é o meio eletrônico, e a regra não é essa. A regra é aquela segundo a qual os atos processuais acontecem na sede da repartição no horário de expediente. E aí vem as exceções. A primeira exceção é se eu tiver um ato normativo ou uma previsão do órgão, eu vou poder ter local e horário diverso. Então, se o órgão prever, ou um ato normativo da Secretaria da Fazenda, vier a prever, ou do Tribunal de Impostos e Taxas, dos órgãos de julgamento, horário diverso, local diverso, esse local será o local da prática do ato. Tá? Então, não tem regra aqui que tem que ser no domicílio do contribuinte, nada. Tá? Sede da repartição, expediente normal, posso ter uma determinação diversa. Agora, a outra exceção é aquela que na prática é a regra, mas para fins de prova, eu tenho que considerar como exceção, que é a exceção dos meios eletrônicos, regidos lá no final da lei, no artigo 74. Beleza? Também temos aí a questão dos prazos processuais. Como são os prazos no processo administrativo tributário? Aqui eu vou colocar de cara uma grande diferença para processo judicial. Se você tem formação jurídica, você sabe que hoje o processo civil conta prazo em dias úteis. É o que está previsto no CPC de 2015. Esquece isso para processo administrativo tributário. Para processo administrativo tributário, a gente vai ter a regra processual do processo civil antiga, antes de 2015, que era do CPC de 73. Os prazos no processo administrativo tributário de São Paulo continuam contando em dias corridos. Então, não é só dias úteis. Então, vamos imaginar que o prazo começa numa quinta e ele é de 5 dias, eu vou contar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tá? Então, ele vence na segunda. Por quê? Porque eu conto os dias não úteis. Ele não é em dias úteis, ele é em dias corridos. Claro, diferente do processo judicial. O processo judicial contaria segunda, sexta... contaria, desculpa. Começou na quinta. Contaria quinta, sexta, segunda, terça, quarta. Venceria na quarta. Processo tributário, não. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Vence na segunda. Perfeito? Porque não é em dias úteis, é em dias corridos. Dito isso, vamos às outras regras de prazo, que são regras que aí tem muita regra muito parecida com o processo judicial. Para quem vem do meio jurídico, vai ter facilidade. Para quem não é do meio jurídico, também não é difícil de entender. Então, primeiramente, o prazo que eu vou seguir, está lá no artigo 5º, é o previsto na lei, na norma tributária
do processo, tá? Então, o prazo, em primeiro lugar, a regra é o prazo legal. Mas e se a lei não fixar o prazo? E se houver silêncio da lei? Um determinado ato, silêncio da lei. Qual que é o prazo? 5 dias, tá? Então, se não for fixado o prazo, ele será de 5 dias. E aí vem a questão da contagem, tá? Então, prazo, regra geral, é o previsto em lei, tá? E eu tenho a possibilidade de prazo no silêncio da lei, que aí eu sigo o prazo de 5 dias. Muito bem. Dito isso, vamos ver como é que conta os prazos. E aí, em termos de contagem de prazo, você vai ver o seguinte, eles são contínuos, conforme eu disse. E ele exclui o início e inclui o vencimento. Como assim? Se uma intimação considera-se feita hoje, tá? O prazo inicia amanhã. Ou seja, aqui foi a intimação. Hoje. Só que eu excluo o dia do início, começo a contar aqui. Aí eu vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prazo contínuo. Era um prazo de 10 dias? Então, no 10º dia, eu incluo o vencimento. Então, vence. Cuidado com pegadinha de prova que vai dizer que inclui o início e exclui o vencimento. Vai inverter, eu não posso cair nessa pegadinha. Outra coisa, a fluência é a partir do primeiro dia útil após a intimação. Então, no meu exemplo, vamos imaginar que amanhã, né, a publicação, a intimação foi hoje, vamos imaginar que amanhã é feriado. Então, eu não posso contar, não vai iniciar amanhã. Aí, depois é sábado, depois é domingo. Aqui, feriadão da sexta. 4, segunda. Segunda é útil. Então, inicia. Tudo bem? Aí, vamos imaginar que o prazo vence num dia sem expediente. Aí eu prorrogo o vencimento para o primeiro dia útil. Então, ele vence, eu incluo o dia do vencimento, só que se esse dia de vencimento não for útil, eu prorrogo para o primeiro dia útil. Então, dia não útil não começa e nem termina prazo, mas eu posso contar no dia não útil. Percebeu? No dia não útil, eu conto. Só não pode vencer e não pode começar. Aqui é um exemplo bom. Vamos mudar a cor aqui da caneta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Conto sábado normal. Sábado é dia útil? Não, mas eu conto, tá? E aí, vencimento, vamos imaginar que deu aqui no domingo. Domingo pode vencer? Não. Então, vence segunda. Segunda, vence. Percebeu como funciona essa questão do prazo? É dessa forma. E aí tem uma regra final que eu vou destacar para você. Então, prorroga o prazo se vencimento cair em dia sem expediente. E aí eu posso ter renúncia ao prazo nos termos do parágrafo 3º, só para te fazer essa observação, mas eu não vou me prender muito nisso, porque não é um tema cobrado. E se o prazo decorreu, eu não pratiquei o ato? Eu perco o direito de praticar o ato. A prática do ato é um direito que é extinto pelo decurso do prazo. Então, é o que a gente chama, que eu escrevi aqui o nome para você entender, de preclusão. O que vem a ser a preclusão? É quando o prazo
decorre. E aí perde-se o direito de praticar o ato. Meu prazo para recurso é de 30 dias, eu tenho que recorrer em até 30 dias. Se eu não fizer isso, eu rodei. Ocorreu a preclusão, eu perdi o prazo e eu não posso praticar o ato, eu não posso mais apresentar recurso. Temos exceções. Que exceções? Questões com justa causa, mas eu tenho que provar a justa causa. Tem que ser um evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de agir. Gente, tem que ser uma coisa muito grave. Pandemia. Determinou-se lá o isolamento, todo mundo fazendo quarentena, o recolhimento total, você viveu isso, eu vivi isso, a gente sabe como é. E aí até os sistemas da Fazenda para apresentação dos recursos ficaram parados. Tá? Não estava recebendo no sistema os recursos, não estava protocolando. Quarentena total, as pessoas que têm que ir ao seu local de trabalho para fazer o recurso não podem sair de casa para elaborar o recurso. Claro que se uma pandemia acontecer hoje, tem o home office, tudo, mas não tem como definir quem está de home office ou não. Então, numa situação dessa, é uma força maior, fato alheio à vontade. Se o prazo não for cumprido, eu tenho aí a justa causa para justificar por que não foi cumprido e aí não acontecer a preclusão. Desde que, claro, cessada a justa causa, o ato seja praticado dentro do prazo. Tudo bem? Tranquilo? Excelente. E aí, a gente vai resolver uma questãozinha aqui sobre o que vimos até agora, tá? Uma ou duas? Uma questãozinha. Conforme a Lei 13.457, a respeito da forma e lugar dos atos processuais, contagem e preclusão, é correto afirmar. Então, uma questão com várias afirmações sobre tudo aquilo que a gente viu até agora. A preclusão só ocorre a partir de uma decisão administrativa expressa. Não. Preclusão não precisa de decisão administrativa declarando a perda do direito. Extinguiu o prazo, não cumpriu o ato, está precluso. A preclusão não depende de uma decisão que declare a preclusão. Ela acontece pelo simples decurso do prazo. Letra B. Os prazos contam-se de forma contínua, yes, não é dia útil, excluindo o dia do início, exclui início, incluindo vencimento legal, prorrogando-se quando cair em dia sem expediente. Dia sem expediente, prorroga. Tudo certinho. Nenhum errinho nessa afirmação. A gente nunca assinala, a gente sempre vê todas as alternativas, mas a B vai ser a correta. C. Os atos processuais devem ser praticados no domicílio do contribuinte sempre que solicitado. Não existe essa regra. É no local da repartição, essa é a regra. E tem as exceções, como uma previsão normativa diversa, né, de local diverso, e também o meio eletrônico. Aliás, quanto ao momento, é no horário de funcionamento da repartição. Já no meio eletrônico, eu não tenho restrição quanto ao momento. Pode ser praticado dentro daquele dia. O sistema funciona até 23h59. Segue aqui comigo. Os atos processuais realizados fora do expediente normal são nulos de pleno direito. Até aqui eu poderia considerar. Só que como eu tenho exceções, eu não posso generalizar. Isso não vai acontecer se for meio eletrônico, tá? Então, no meio eletrônico eu posso. Então, é uma afirmação genérica que não pega todos os casos. Essa alternativa não está certa por isso. E a letra E, que diz assim: a utilização de meios eletrônicos no processo depende de autorização expressa da parte interessada. Também não existe essa submissão a que a parte interessada autorize o meio eletrônico. Isso é uma postura
administrativa, não da parte. Não é a parte que decide se vai usar o meio eletrônico ou não. Se é uma determinação de que as intimações podem ser por meio eletrônico, elas poderão ser, e a parte vai ter que realizar os credenciamentos necessários para receber. Tudo bem? Tranquilo? Então, com isso, a gente fecha esse primeiro bloco da aula. Depois a gente vai continuar tratando das intimações, das nulidades e de outros assuntos no próximo bloco.